Paz e graça, meus irmãos. Hoje eu quero falar sobre um tema, dentre muitos temas que são polêmicos. Eu quero falar sobre o tema da ordenação de liderança à mulher. Para ser mais específico, o pastorado feminino. A ordenação de mulheres a ministérios de liderança. Existe base bíblica, fundamento que apoia este conceito de ordenar uma mulher para liderar a eclesia, os chamados para fora do judaísmo, para se unirem a Jesus, se tornando um povo só, um povo regenerado, justificado, salvo, convertido. Ou seja, base para ordenar essa mulher a liderar este povo, a dar didaquê, doutrina a este povo, a corrigir este povo, exortar este povo. Será que a mulher pode fazer isso? A mulher, ela pode liderar um ambiente de adoração, ela pode liderar a sua casa e corrigir nesses dois ambientes, tanto o ambiente patrimonial da sua residência, como também o ambiente espiritual, que pode ser em qualquer lugar, não precisa ser necessariamente um templo de pedra com uma placa denominacional que só traz divisão entre as pessoas, quando a igreja, na verdade, é um povo só, é o corpo, o qual a cabeça é Cristo. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós não encontramos nenhuma base, nenhum fundamento. Existem pessoas que são desonestas, hermeneuticamente falando, que incutem, que colocam à força a sua própria interpretação. Escolhem alguns textos que dão a entender, mas isso só para as pessoas que não têm um conhecimento mais minucioso das Escrituras, para os leitores de primeira viagem, ou para pessoas que não têm noção do que é hermenêutica, exegese, das regras gramaticais, todas as regras de interpretação de texto. Essas pessoas podem ser convencidas de que elas podem ser lideradas por uma mulher. Quando essas ditas pastoras, ditas bispas, apóstolas, olha que bizarro isso, chega a ser nojento de ouvir. Apóstola. Primeiro que o ministério de apostolado, ele é exclusivo e limitado somente aos primeiros discípulos que Jesus chamou. Nós não vemos no início da igreja primitiva nenhum apóstolo, que vem do grego apóstolos, que significa chamados, os primeiros chamados a pregar o evangelho, a usarem o poder de Jesus Cristo, ordenando ninguém apóstolo. Me mostra nas Escrituras, no livro de Atos que fala muito da igreja, ou em alguma carta apostólica, algum apóstolo ordenando algum crente regenerado a esse ministério do apostolado. Nós vemos Paulo falando do ministério de bispo, ministério de presbitério, ministério de pastor, ministério de evangelista, ministério de mestre, ministério de diácono, de obreiro, mas nós não vemos nenhum apóstolo, que são os pais da igreja, nenhum apóstolo ordenando outras pessoas ao plantarem igreja, ao gerarem igrejas através da sua pregação a este ministério. Então já começa aí. Nenhum homem hoje pode ocupar esse ministério do apostolado. São só os 12. Matias, que substituiu Judas, e depois Paulo. Né? Quando a gente olha para o livro de Atos, capítulo de número 1, os apóstolos, antes deles receberem o Espírito Santo, vão fazer uma reunião, o qual o tema dessa reunião era decidir quem ia substituir Judas, e existiam requisitos para isso.
O requisito era a pessoa tinha que ter testemunhado o ministério de Cristo visualmente, desde o seu início até o final. Quem hoje que testemunhou o ministério de Jesus, que testemunhou o ministério de Jesus em carne na terra? Ninguém. Nós não temos ninguém. Então para com essa palhaçada de apóstolo. Apóstolo não sei o quê. Eu não vou nem citar nome aqui que é fora de ética. Mas é ridículo. Chega a dar nojo. Então, são pessoas que querem se sentir cada vez mais maiores, quando o próprio Jesus disse, olha só que interessante, o próprio Jesus disse que dentre mulher não havia profeta maior do que João Batista, mas aquele que fosse o menor seria maior do que ele. Jesus estava se referindo a um conceito de humildade, estava ilustrando o quanto nós devemos lutar contra o nosso ego, soberba, arrogância, não desejarmos títulos, cargos, para sermos exaltados pelo homem, porque o próprio Jesus disse que qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, essas pessoas que se intitulam apóstolos são um bando de herege. As pessoas que seguem essas pessoas dá dó, porque são pessoas que não leem a Bíblia, acho que nunca leu um livro de teologia, nunca fez um curso básico de teologia, e são pessoas que se forem de oração, e não existe pessoa que só é de oração, porque Pedro disse que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Então existe um alinhamento, tem que ter um alinhamento. A graça e o conhecimento tem que andar junto. Como que uma pessoa vai se converter se você não tiver conhecimento para aplicar na vida dessa pessoa? A pessoa só se converte quando a pessoa, ela compreende. Ela só entende se você souber manejar bem a palavra. Se você não souber manejar bem a palavra, não tem como ela se converter, porque a fé vem pelo ouvir. O ouvir da pregação. A pregação expositiva. A pregação escriturística. Mas enfim, nós não vemos, nem homem pode ocupar esse ministério. É exclusivo e limitado somente aos 12. Depois Matias e por último Paulo. Acabou ali o apostolado. Acabou ali. Depois nós vemos o apóstolo Paulo falando em 1 Timóteo, capítulo de número 3, sobre o ministério do episcopato, o ministério de bispo, de presbítero, de diácono. Em Efésios 4, 27, se não falha a minha memória, nós vemos Paulo falando de outros ministérios também, mas jamais, em nenhum momento do ministério de Paulo, você vai ver no livro de Atos, enquanto ele está viajando e plantando igreja, ele ordenando alguém esse ministério, nem nas suas cartas, tá? Então já descarta essa ideia herética de que existe apóstola. Infelizmente, meu filho, se você acredita que existe apóstola, você está muito feio no conhecimento escriturístico. Você está ignorante quanto à verdade escriturística. Então, infelizmente, hoje, né, a falta, o próprio Deus disse que o povo perece por falta de conhecimento. O acúmulo de informação, não só o acúmulo de informação, mas a sabedoria que é a prática desse conhecimento. A oração e o jejum. Armas poderosas para desarmar o sistema satânico de Satanás. O sistema religioso. Todo engano de Satanás. Então vamos lá. Uma das passagens que as mulheres mais gostam de usar para poder defender o seu pastorado feminino, a sua ordenação, a liderança da igreja, pior é os caras que ordenam. Os caras são um bando de ignorante. Nem eles poderiam estar ocupando esse ministério, porque se eles realmente tivessem conhecimento bíblico, eles não ordenariam mulher. Não, já começa aí. O cara é um ignorante. O cara é um ignorante. O cara perece por falta de conhecimento. O cara não lê Bíblia. O cara não sabe o que é exegese. O cara não sabe o que é hermenêutica. O cara não sabe o que é ler um contexto. O cara isola texto fora de contexto para fazer campanha, para poder arrecadar dinheiro dentro da igreja. Como se Deus tivesse limitado a um dia específico a manifestar o seu poder. A heresia já começa aí. Então vamos lá, uma das bases que as mulherzinhas mais gostam de usar.
né? Não tô falando mulherzinhas querendo diminuir o sexo feminino, o gênero feminino. Eu tô diminuindo aqui, não tô combatendo a heresia da liderança feminina. Isso sim, porque a Escritura faz isso. E eu, como embaixador de Cristo, eu, como um verdadeiro pastor, homem de Deus, evangelista, eu não posso ficar calado, eu tenho que me posicionar. Então vamos lá, vamos para as Escrituras. A base que elas mais usam. Raquel, mas Raquel foi pastora de ovelhas. Raquel foi pastora. Me mostra na Bíblia que Raquel foi chamada por Deus oralmente e ensinava em Padã Arã, que foi onde Jacó ficou 21 anos, se não me falha a memória, trabalhando para Labão, sendo enganado por Labão. Enfim, não vou entrar nessa questão aqui, porque essa é uma consequência que Jacó ele sofreu na Mesopotâmia por ter enganado o seu pai e se passado por Esaú. Mas, para começo de conversa, o povo de Padã Arã nem adorava a Deus. Segundo lugar, não é porque o texto diz que ela era pastora que nós podemos isolar esse texto e transformar esse texto em uma base para poder apoiar esta heresia do ministério de liderança. A Bíblia diz que ela era pastora de ovelhas, está bem claro lá. Está muito bem claro quando Jacó chega lá. Ela está lá, cuidando das ovelhas de seu pai. Do seu pai. Ela está lá cuidando das ovelhas do seu pai. Então, não tem o que falar desse texto. Né? Esse texto, quem usa esse texto é muito ignorante. Muito ignorante, é muito fraco na hermenêutica, na interpretação de texto. Chega a ser pífio, ridículo, eu usar um argumento tão baixo desse. Porque Deus não tinha nem estabelecido ainda a adoração a Ele. Deus só estabelece a sua adoração a Ele através de Moisés. Então Deus não tinha estabelecido a lei, os estatutos, os mandamentos, o tabernáculo, as mobílias, os sacrifícios, o sacerdócio. O sacerdócio, sim, era um ofício de liderança. E nenhuma mulher ocupava o sacerdócio. Quando Deus escolhe pessoas para ocuparem um sacerdócio, que seriam homens que deveriam dedicar a sua vida plenamente, completamente ao tabernáculo, onde ele se manifestaria no meio do seu povo para exercer várias funções, onde ele teria várias responsabilidades, e uma dessas responsabilidades era ensinar a lei. Deus fala para Moisés: chamarão e os seus 4 filhos, homens, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Se Deus quisesse que a mulher liderasse, Deus teria falado para Moisés: Moisés, chama Miriam. Por quê? Porque Moisés tinha um irmão e tinha uma irmã. Moisés, Arão, filhos de Joquebede, eles tinham... Moisés, ele tinha uma irmã, não tinha só Arão. Então, se Deus quisesse levantar a mulher para exercer autoridade no ensino, se Deus quisesse levantar mulheres para exercer liderança, para exercer autoridade, dando didaquê, corrigindo o seu povo, Deus teria falado para Moisés chamar Miriam. Por que Deus não fez isso? É porque ele não quis. Porque essa não é a ordem de criação. Olha para Gênesis, leia Gênesis. Leia Gênesis capítulo 1, você vai entender qual foi uma das consequências do pecado de Eva, consequência terrena. E o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então a mulher não aceita a consequência do seu pecado. A mulher não aceita a ideia de que ela tem que ser submissa ao marido. Então, se ela não consegue ser submissa ao seu marido, como que ela vai ser submissa a Deus? Sendo que ela está transgredindo a autoridade que foi estabelecida pelo próprio Deus. A hierarquia que o próprio Deus estabeleceu. Porque Cristo é o cabeça de todo varão, varão cabeça da mulher. Se os dois exercem a mesma função de liderança, não existe submissão. Não existe submissão. Como que você é submissa ao seu marido se você exerce o mesmo ministério?
de governo, de liderança, de autoridade, tendo autonomia para doutrinar, para corrigir a igreja. Não, não existe submissão, é insubmissão. Você está sendo insubmissa. Então, base refutada nessa época nem existia lei escrita, só oral. Porque Deus falava oralmente com Abraão, Isaac, Jacó, anteriormente com Adão, com Noé, era oralmente. Não existia uma lei escrita, não tinha ainda, isso só vem com Moisés. A liderança espiritual, para liderar espiritualmente, ensinar a lei, só vem depois de Moisés. Só depois de Moisés. Só depois que Deus chama Moisés e dá a lei para ele. Dá a lei, dá a planta do tabernáculo, dá a ele o sistema sacrificial, o sacerdócio, que era o ofício de liderança. Agora eu quero que você me prove na Bíblia. Que mulher descendente de Arão, porque o sacerdócio, o ministério de liderança começa com Arão. Que mulher descendente de Arão ocupou esse ministério de liderança? Nenhuma. O primeiro requisito era ser homem. Segundo requisito, não podia ter nenhuma deficiência física, ser caolho, maneta, perneta. Não podia ter nenhum tipo de enfermidade, de doença, lepra, secreção, nenhum tipo de enfermidade. Isso como símbolo de santidade, de separação do pecado, de todo tipo de contaminação. Terceiro requisito, não podia casar com prostituta e nem divorciado. Hoje o que mais tem é pastor aí dizendo que é pastor. Tá divorciado, tá no adultério, rapaz. Não vou nem entrar aqui na questão de Mateus 19, porque lá nós encontramos Jesus dizendo, qualquer que se separar da sua mulher, a não ser por relações sexuais ilícitas. Ali no grego, quando nós vamos para a exegese, nós encontramos a palavra porneia, que é sexo fora do casamento. Então Jesus estava fazendo uma analogia ao noivado do seu pai terreno e sua mãe terrena, José e Maria. Jesus estava falando dentro de um contexto do noivado. Durante o período de noivado, se houver infidelidade, quem sofreu infidelidade pode iniciar um noivado com outra pessoa e casar. Dentro do casamento é só a morte que separa. Então você é um adúltero, você também não pode ocupar o sacerdócio, mesmo sendo homem. Que seja marido de uma mulher só. Os caras parecem que não lê Bíblia, gente. Meu Deus do céu. Agora fala pra mim, que mulher aí que ocupou o sacerdócio? Conta pra mim. Que mulher que ocupou o sacerdócio? Nenhuma mulher ocupou o sacerdócio na antiga aliança. Ah, mas e Débora? Débora foi líder militar. Então larguemos de sermos ignorantes. Sejamos humildes. E se submitamos à interpretação correta do texto. Cada texto tem a sua própria interpretação. O que o homem tem que fazer é extrair a própria interpretação que já está lá. Não é querer incutir o que ele quer. Para exaltar seu ego. Para defender seu achismo. Nosso achismo não tem base nenhuma para querer sair por aí doutrinando as pessoas. Se nós doutrinamos as pessoas a questão da palavra, nós temos que usar a Bíblia. Então nós não vemos nenhuma mulher ocupando o sacerdócio em toda... Ah, mas Débora foi líder militar. Ela foi juíza e profetisa. Ela não foi sacerdotisa. Ministério de liderança na antiga aliança estava destinado ao sacerdócio. Hulda, profetiza. Acabou. Se a gente for para a nova aliança, fica pior ainda. Fica mais estreito ainda. 1 Pedro 3, 1 Timóteo 2,12. Fica mais estreito ainda. A única sacerdotisa que nós vemos na antiga aliança, e você que está atribuindo a si esse ministério eclesiástico de liderança, está se comparando a ela, é Jezabel. Jezabel foi sacerdotisa de Baal, de Astarote. Jezabel sim. Agora, com exceção a Jezabel, que não era sacerdotisa de Deus, era sacerdotisa de uma religião pagã, que mulher descendente de Arão que ocupou o sacerdócio? Que mulher? Nenhuma mulher. Então não aceitemos que uma mulher
nos lidere. Isso não é machismo. Então você tem que chamar Deus de machista, né? Porque ele disse que o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Isso é uma questão de ordem de criação. Isso é uma questão de função diferente. A função da mulher é auxiliar, é ajudar. E lhe faria uma adjuntora. Foi isso que Deus disse. Você não aceita ser adjuntora, ajudadora? Então você não é humilde. Se você não é humilde, você não pode entrar no reino de Deus. Se você não aceita e exige do teu marido te ordenar ao mesmo ministério, você está transgredindo a ordem de criação. Então se você está sendo rebelde, desobediente, você está indo para o lago de fogo. É para lá que você está indo. Então chega a ser nojento quando a gente ouve pastora daqui, pastora de lá. Não existe. Não existe. Missionário, não existe esse ministério de missionário. Isso daí é grande comissão para todos. Marcos 16, 15, 16. Ide pregar o evangelho para toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então eu desafio aqui. Existe diaconisa. Quando Paulo vai fazer seus agradecimentos em Romanos, capítulo de número 16, ele destaca diaconisa Febe. Diaconisa. Diaconisa. Serva. Contribuidora na reunião espiritual. E não líder. Não líder. Então existe uma diferença muito grande do ministério de diaconato e do ministério de liderança. Entendeu? Então, que base mais que a gente tem aí? Se a gente for para a nova aliança, aí que piora. Não tem, cara. Não tem. Deus levantou mulheres no ministério de profeta. No ministério de profetisa, sim. E foram raríssimas exceções. Por que você acha? Já para não dar ideia de que a mulher poderia exercer governo sobre o homem. Débora, Uda. Acabou. Tô esquecendo de mais alguma? Pode comentar aí. Débora e Uda. Raquel era pastora de ovelhas literal, no sentido literal. Você tem que entender que a Bíblia foi escrita em várias linguagens antropomórficas, várias linguagens humanas. Você tem que entender que lá foi literal. No que não é literal, você entende de forma literal. E o que é literal, você entende de forma figurativa. É só o que te convém, né? É só o que te convém. Porque quando te confronta, você não aceita de forma literal. Olha que interessante. Então eu acho ridículo. Essas mulheres têm que se arrepender. Têm que renunciar ao ministério que Deus nunca deu para elas. Jamais. Você pode ter sido ordenada. Pode ser qualquer um que tenha te ordenado. Pode ser o maior pregador. Primeiro que uma pessoa, para ter o título de maior pregador do mundo, essa pessoa tem que ter muito conhecimento. Quem tem conhecimento bíblico, em sã consciência, com sanidade, jamais vai ordenar uma mulher. A pastora, presbítera, apóstola. Chega a dar nojo. Apóstola do diabo. Apóstola do diabo. Não existe. Gente, não existe na Bíblia. Será que vocês não veem? Então para de querer acrescentar o que não existe na Bíblia. Ministério de dança. Ministério de teatro. Então nós não encontramos na Bíblia. É só você ir para 1 Coríntios 14. Você vai encontrar lá a liturgia de culto correta para a igreja. São salmos, cânticos, canções, doutrina, revelação. Essas são as características de uma liturgia correta, baseada na Bíblia. Agora, teatro, dança, misericórdia, irmãos, misericórdia. Estamos vivendo num tempo de apostasia, apostasia total. E ninguém tem coragem. Eu não vou tocar nesse assunto, senão eu vou perder a agenda. Nossa, eu já achei... Há uns 3, 4 anos atrás, quando eu pregava pra tudo que é canto em Londrina, eu não tinha medo de falar a verdade não, irmãos. Eu ia e não voltava mais. Mas eu não aceitava a ideia de uma mulher liderar. Porque não é que eu não aceito, é a Bíblia. Se eu sou defensor, eu sou embaixador de Cristo, eu vou defender o que Cristo não aceita. Eu tenho que concordar com Cristo. Não é com um sistema religioso, não é com dogma, com falsa doutrina, com liturgia antibíblica. Não. Isso é jugo pesado. Isso é religiosidade. Isso é engano. Isso é mentir para as pessoas. Ai, Deus está recebendo teatro. Não na reunião espiritual. Paulo não falou. E teatro já existia há muito tempo. Tá? Aí naquela época...
Estuda um pouco sobre a cultura antiga, sobre a cultura romana, sobre a cultura da Mesopotâmia. Estuda um pouquinho. E você vai ver que o teatro já existia há muito tempo. Então por que não está lá incluído na liturgia de culto? Leia as cartas de Paulo, você vai ver. Se existe dança, se existe teatrinho. Não existe isso daí não. Isso aí é a igreja. A igreja querendo usar métodos para ganhar as pessoas, quando quem ganha as pessoas é o Espírito Santo. Primeiro que não é por força nem violência, é o Espírito Santo. Então a igreja não pode se enquadrar ao mundo, é o mundo que tem que se submeter às Escrituras, se arrepender, crer, santificar. De outra forma não vai ser salvo, frequentando essas igrejas mundanas. Tá? O que eu estou falando aqui é doutrina bíblica, não é doutrina humana. Não sou eu, Lucas, que estou falando, não pode, aí todo mundo tem que concordar. Não, o problema é se você não quiser concordar, você não vai estar concordando com a Bíblia, só isso. Você vai estar rejeitando as Escrituras. Isso é uma palhaçada. Não vou entrar em dízimo, outra palhaçada. Palhaçada. Obra da lei para sustentar o sacerdócio araônico. Você já leu a carta aos Hebreus? Se você não leu, eu te recomendo a ler a carta aos Hebreus. O autor dos Hebreus, ele disse que quando muda-se a lei, muda-se também o sacerdócio. Ou seja, Jesus substituiu o sacerdócio araônico. E Jesus, por meio dos seus apóstolos, ele não regulamentou, ele não permitiu que essa regra continuasse sendo válida na igreja. Cristo em nenhum momento falou através dos apóstolos. Em nenhum momento você vê nas cartas dos apóstolos lá em Atos e nas cartas dos apóstolos, Pedro, João, Tiago, eles falando de dízimo, de 10ª parte. Isso é obra lá da lei para sustentar a tribo de Levi, que foi escolhida para servir no tabernáculo. Por eles não poderem trabalhar na terra, por eles não terem recebido a terra como herança, a herança deles era o Senhor, e eles tinham que servir a Deus lá dentro do tabernáculo, então as outras tribos sustentavam eles enquanto esse ministério durasse. E esse ministério acabou. Então não tem mais que dar 10% do meu dinheiro para ninguém. Malaquias 3:10 é a antiga aliança. Contexto lá, quem está roubando é sacerdote, tá? Quem está roubando lá é sacerdote. E outra, existia 3 tipos de dízimo. Não era dízimo mensal, igual o sistema fala para você. Era anual, a cada 3 anos. Alimento. Deuteronômio 14. Então vamos acordar, Vamos acordar, tá? Não estou pregando contra congregar, não. Congregar é bíblico. Agora procure uma igreja que esteja o mais próximo das Escrituras possível. O mais próximo. Que não tenha essas carnalidades. Que não tenha fogo estranho. O fogo estranho é uma ilustração para os dias de hoje da falsa doutrina, da religiosidade, de movimentos em que as pessoas atribuem ao Espírito Santo quando o Espírito Santo não está fazendo ela fazer aquilo. Não vou entrar aqui em questões mais complexas, porque aqui o tema era só para dar uma pincelada aqui sobre pastorado feminino. Então desafio você aí, mulher, que diz que Deus te chamou para ser pastora. Você está chamando Deus de mentiroso. Crie vergonha na cara. Chamando Deus de mentiroso. Quando que Deus te chamou para ser pastora? Ah, nossa, esqueci. Todas as vezes que Deus chamou alguém para fazer aliança, era com o homem. Ah, Deus fez aliança com quem? Noé? Abraão? Isaac? Jacó? Ah, agora entendi. Sempre que Deus fez aliança, Deus não fez com mulher, Deus fez com o homem. Porque ele chamou o homem para ser o líder, o governante, para exercer a autoridade. Tá? Isso eu já vou repetir, não é machismo. Isso é Bíblia. Bíblia escancarada na cara. Bíblia. Bíblia. Eu não tenho coragem, jamais, de me unir a um ministério que tem ordenação de liderança mulher. Não tem, porque não é bíblico. É simples, é porque não é bíblico. Não é porque eu odeio as irmãs, não. Eu amo essas irmãs em Cristo, mas eu odeio a obra delas de reconhecerem, aceitarem e exigirem um ministério que não é para elas. Essa obra eu odeio. Por quê?
Porque a Bíblia nos manda condenarmos as obras infrutuosas das trevas. Julgarmos segundo a reta justiça de Deus. Segundo a reta justiça... Paulo disse em 1 Coríntios 14 que quando alguém está pregando, a gente tem que julgar. Então para com essa palhaçadinha aí de que não pode julgar. Não pode julgar quando você é um hipócrita. Quando você vive iniquidade, em anomia, na prática do pecado. Aí você não pode julgar. Agora, quando você tem conhecimento. Quando a Bíblia diz que é para você julgar a profecia. Quando a Bíblia diz que é para você julgar segundo a reta justiça de Deus, você não vai julgar? Você vai se deixar ser manipulado, cauterizado, enganado, alienado? Não, né? Vão acordar, igreja. Então é isso. Deus abençoe a todos. Não existe pastorado feminino. Não existe líder feminina dentro do lar também. É só você ler 1 Timóteo 2,12. Acabou. Você quer deixar as pseudas pastoras iradas? É você ler 1 Timóteo 2,12. É você ler Levíticos capítulo 8, 9, 28, que fala do sacerdócio, ministério de liderança, e não vê, dali em diante, nenhuma mulher ocupando o ministério de liderança. Pronto. É só falar de submissão. Acabou. Acabou. Então dá tempo de você renunciar àquilo que você exigiu, aceitou e reconheceu que não é pra você. Ainda dá tempo. O juízo está chegando. Amanhã pode ser muito tarde.